Iniciando mais uma aula de fungos, vamos ver hoje um pouco da fisiologia dos fungos. Bom, iniciando, quando a gente pensa assim, qual é o maior ser vivo do mundo? Obviamente a gente vai pensar logo, inicialmente, num dinossauro, Possivelmente, Só que não existe mais. Então a gente poderia pensar, seria uma baleia o maior ser vivo do mundo? E a resposta é não. O maior ser vivo do mundo, ele é um fungo, tá? E eu vou explicar por que ele é o maior ser vivo. E ele é denominado de Armillaria solidipes, que é esse fungo que vocês veem na imagem. Por que ele é considerado o maior ser vivo do mundo, tá? Vocês lembram que na aula passada a gente estudou sobre as hifas, Sobre os micélios lá, que são aquelas raizinhas ali, que tem a parte que a gente vai ver mais pra frente, que tem a parte aérea e tem a parte vegetativa. Eu estava confundindo que eu já tinha apresentado essa aula para vocês, mas não, a gente vai ver nesse slide, tá? Então aqueles micélios ali que fica na parte de baixo, tá? Que é na parte vegetativa, tem essa espécie Armillaria solidipes, Ela tem a capacidade, gente, de andar, de crescer ali, que a gente viu que tem os aglomerados de vesículas apicais, das pontas das hifas, que fazem esse processo de extensão das mesmas, de alongamento, tá? E algumas dessas hifas, desses micro-organismos, eles conseguem chegar até 6 quilômetros ou é 3 quilômetros, tá? A raiz ali por debaixo da terra. Então, os cientistas eles foram verificar se aquela hifa era daquele mesmo microorganismo, daquele mesmo organismo. E eles constataram que sim. Então, a partir daí, eles descobriram que o maior ser vivo do mundo, tá? Ele é um fungo, tá? Ele é um microorganismo, Na verdade, deveria ser um macro-organismo, Porque ele tem um tamanho gigantesco, tá? Mas não é a baleia. Até então, que a gente sabe mais da Terra de Marte, da superfície de Marte do que do mar, Até então, a gente tem como maior ser vivo do mundo um fungo que se chama Armillaria solidipes, Que é a partir das suas hifas, Ali que está entranhada ali no subsolo, no solo, Que vai tendo esse tamanho tão gigantesco. Bom, e aí eu falei para vocês, como é que cresce essas hifas nos fungos. Elas crescem, tá? Pelo aglomerado de vesículas apicais que a gente viu em aulas anteriores, tá? E esse crescimento é o que eles chamam de crescimento apical das hifas. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. A Siri do meu celular. E as hifas são essas partes inferiores, ou superiores dos fungos, que a gente vai entender melhor no próximo slide, tá? Mas esse aglomerado de vesículas apicais é que faz esse processo de alongamento dessas hifas, tá? Ele libera os enzimas ali que vai abrindo a célula, eles vão se expandindo para fora dela e vão ampliando ali, formando mais células ali, extensionando ali o comprimento dessas hifas. Então, esse crescimento, o que se chama, o crescimento apical das hifas, dos fungos filamentosos, no caso. Então, a gente subdivide as hifas, e também as funções delas. A gente tem as hifas aéreas, que são aquelas hifas que ficam ali sobre a superfície, seja do solo ou seja do alimento, e tem as hifas vegetativas ali, que ela fica dentro do alimento ou dentro do solo, quando a gente está falando, por exemplo, de um cogumelo. Tá? A função das hifas vegetativas, ela nada mais é do que a nutrição. Tá? Ela faz a função de nutrir ali, de pegar os nutrientes
ali, seja do alimento ou do solo, tá? Que ele está ali no ambiente. Faz a função de quê? De crescimento, tá? Aquelas células apicais, elas estão, aqueles aglomerados de vesículas apicais, perdão, ela está ali nessas hifas vegetativas, tá? Nesse crescimento ali que vai em busca ali de nutrientes, tá? E também no metabolismo, que a gente vai entender mais para frente como é que ocorre isso, tá? Que são ali aqueles enzimas que eles liberam para degradar ali o alimento, né, que vai nutrir eles. Então os fungos eles têm essa função ali nas hifas vegetativas. E as hifas aéreas, elas apenas ficam responsáveis ali pela reprodução desse micro-organismo. A gente vai ver mais para frente um pouco mais desse como é que ocorre a reprodução dos fungos e também das leveduras, né? A gente sabe que as leveduras é por reprodução binária, por bipartição ou divisão binária. O fungo filamentoso no pão, quando a gente vê, aqui está uma foto mais visível, né? Digamos assim, mais ilustrativa para a gente entender como é que ocorre, tá? Quando a gente, por exemplo, enxerga em casa o pão mofado, tá? Porque os fungos filamentosos, quando eles estão em uma grande população, né? Essas hifas ali aglomeradas, essas hifas aéreas, né? A gente consegue ter uma visualização a olho nu, tá? Diferente das leveduras, por exemplo, que a gente só vai conseguir enxergar ali a partir de um microscópio, né? Então, os fungos, os fungos filamentosos, eles ficam naquela parte aérea, né? Que é meio aquele algodãozinho, aqueles peluzinhos que ficam na superfície dos alimentos e na parte interior, tá, gente? Os fungos, eles vão ali, né? Alongar ali as suas hifas, né? Em busca dos nutrientes deles, tá? Por dentro do alimento. Então, não, quando a gente vai consumir o alimento, a gente, mesmo tirando uma parte do mofo ou do fungo ali, daquela parte que está mais escura, todo o resto do alimento ele também vai estar contaminado pelo fungo, tá? Porque essas hifas elas se estendem por todo o alimento, tá? E é na ponta dessas hifas que elas vão produzir o quê? Algumas enzimas que têm função que é degradadora, tá? E algumas bactérias também produzem essas enzimas, tá? Aqui os fungos eles produzem na ponta das hifas, tá? Por exemplo, enzimas do tipo lipases, né, que degradam os lipídios, é, é, proteases, né, que vão ali degradar as proteínas, né? E por aí vai. É por isso que quando a gente pega ali, por exemplo, uma tomate, quando ela está contaminada com fungo, ela fica meia murcha, meia mole, tá? Porque alguns enzimas, alguns fungos também têm a função de produzir uma enzima que se chama pectinase, né, que tem a função de degradar a pectina, a celulose, também, tá? Alguns carboidratos ali. Bom, e como ocorre essa nutrição dos fungos, né? A nutrição dos fungos, gente, é de forma exógena, tá? Como é isso? Tá? Por exemplo, nós seres humanos, a gente ingere o alimento, né? E a partir ali dos órgãos, do estômago, dos intestinos, a gente vai absorvendo ali os nutrientes necessários, né? A partir de compostos que o nosso corpo próprio produz, né? Então a gente tem o que? Uma nutrição endógena, né? Dentro do nosso organismo, tá? Os fungos eles têm uma nutrição diferente da gente, que é a nutrição exógena. Como eu falei para vocês, né? A ponta das hifas vegetativas elas liberam enzimas, tá? Que degradam o componente ali do alimento, né? Que vai ser o alimento para o fungo, para poder digerir. Como por exemplo, esse fungo que está ali contaminando o pão, né? Ele vai liberar uma enzima do tipo protease que vai quebrar as proteínas ali do pão, tá? Porque as proteínas elas são constituídas de
vários aminoácidos, né? Então a cadeia é longa. Então ele produz essa enzima protease que quebra essas proteínas em tamanhos menores e aí eles conseguem, né, se alimentar daquilo. Então o processo de nutrição, esse processo ali que acontece dentro do nosso organismo, né, que é uma nutrição endógena, nos fungos acontece fora do organismo, né? Então eles liberam aqueles enzimas no meio, tá? E aí aqueles enzimas eles fazem a quebra, por exemplo, de carboidratos como celulose, lignina, pectina, lipídio, proteína, né? E aí eles, a partir daquelas quebras que eles vão se alimentando ali daqueles produtos ali que foram diminuídos, tá? Inclusive até alguns enzimas de fungos, eles têm grande aplicabilidade na indústria de alimentos, por exemplo, tá? Lembrando que esses enzimas eles são ali secretados, né, ali pelas pontas das hifas, tá? E as características nutricionais dos fungos, por exemplo, em relação ao meio, né, por exemplo, o pH, de forma bem geral assim, porque cada fungo varia entre si, né, cada espécie tem uma especificidade específica em relação à temperatura, pH e por aí vai. Em geral, de forma bem geral dos fungos, né, eles têm tendência a gostar mais de um pH 5. O que é essa escala de pH? Tá, gente? O pH é o potencial de hidrogênio, tá? E ele vai de uma escala de 0 a 14. De 7 para 0, né? Ele tem um pH ácido. Quanto mais próximo de 0, mais ácido é o meio, tá? Então, ó, 5 onde é que tá? Já é um meio ácido, tá? De 7 a 14 já é um meio alcalino, tá? Um meio ali básico, tá? E no 7 é o pH neutro, tá? Aí vocês dizem, nossa, os fungos gostam de ambientes ácidos? Sim. Tanto é que em limão, laranja, tá? Em alimentos ali, em frutas cítricas é que costumam crescer ali os fungos, né? As bactérias elas não toleram uma acidez assim mais alta, como de um limão, por exemplo, e os fungos não, eles têm umas resistências maiores do que as bactérias, né? Inclusive eles conseguem crescer até em parede, né? Porque algumas tintas ali que são utilizadas ali, a indústria utiliza alguns tipos de estabilizantes de emulsificantes, né, que é derivado ali da, se eu não me engano, é da celulose ou é da lignina, eu acho que é da celulose, que aí elas conseguem, né, quebrar aquela celulose, aquele derivado e vai se alimentando, né, porque elas têm essa capacidade de quebrar, né, componentes assim difíceis, como até PET, né, garrafa PET, por exemplo, né, elas conseguem metabolizar compostos complexos, né? Tem estudos que já indicam isso, né, que fungos eles podem até ser aplicados ali para o meio ambiente, né, justamente degradando ali esses componentes ali de lixo, né, mesmo. A temperatura dos fungos de maneira geral é entre 25 a 28 graus Celsius, tá? Mas varia muito de fungo para fungo, tá? Então essa é a temperatura ali que eles gostam mais de se reproduzirem, se desenvolverem, tá? Os fungos eles também têm resistência à pressão osmótica. O que é essa pressão osmótica? Tá, gente? Por exemplo, tem uma célula lá do fungo, tá? Dentro de uma água. E aí eu adiciono sal nessa água que ele tá. Fora da célula desse fungo, o sal vai exercer em conjunto com a água, ele vai exercer uma pressão sobre a célula do fungo, tá? Ou com sal ou com açúcar. Então isso é o que a gente chama de resistência à pressão osmótica, tá? Com concentração tanto de sal como concentração de açúcar. Os fungos eles têm
essa capacidade, tá? Em relação a pH também, tem fungos que podem crescer em meios alcalinos, tá? Em 11, 12, outros em 1, 2, tá? Então varia muito. Eles são pouco exigentes em relação ao que? Aos alimentos, tá? Tanto é que em todo canto que a gente olhar, por exemplo, quando dá uma chuva, que a gente vê, tem ali uma presença de fungo, no telhado principalmente, tá? Eles têm uma capacidade de resistência, tá? E são e tem são pouco exigentes em relação a alimentos, que aí eles têm essa proliferação muito maior do que as próprias bactérias. E um ponto interessante é que os fungos também reservam energia em forma de glicogênio, assim como a gente estoca no músculo e no fígado, né? E eles têm essa capacidade ali de guardar glicogênio, né? Para usar ali em ambientes que estejam com pouco alimento, né? Com pouco nutrientes para ele. Então eles têm essa reserva ali que eles podem também utilizar quando está escasso mais de nutrientes em um ambiente.